Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Vinícius Felipe e vamos à nossa videoaula dessa semana. Nessa semana vamos abordar o conteúdo de séries uniformes de pagamento, fluxo de caixa, e especificamente vamos entrar aí nos fluxos de caixa não convencionais, ou seja, os fluxos de caixa que fogem ao modelo padrão. Bom, aos fluxos de caixa que fogem ao modelo padrão, chamamos de fluxos de caixa não convencionais. Conforme falado anteriormente, os fluxos de caixa podem se diferenciar por período de ocorrência, sendo então pós-antecipados, antecipados ou diferidos. O fluxo de caixa pós-antecipado é aquele em que ocorre ao final do primeiro período. O fluxo de caixa antecipado é aquele que uma aplicação financeira se inicia logo no período zero, não tem um determinado prazo para que ela se inicie. Por exemplo, quando você entra numa casa e já paga o aluguel de imediato, chama-se isso de um fluxo de caixa com período de ocorrência antecipado. Se você pagasse o aluguel apenas ao final do mês, chamaria-se de um fluxo de caixa pós-antecipado. Bom, e o fluxo de caixa diferido ou com carência é aquele em que se tem um prazo mínimo para se iniciar o fluxo de pagamentos ou recebimentos. Pode ser um mês, pode ser 2 meses, pode ser 3 meses. Em geral, a gente chama de diferido quando é acima de um período, ou seja, 2 ou mais. Fluxos de caixa também pode se diferenciar quanto à periodicidade, sendo periódicos ou não periódicos. Se eles são periódicos, significa que dentro de um prazo, a cada um prazo específico de tempo, a cada um período constante de tempo, ocorrerão os pagamentos ou recebimentos desse fluxo de caixa, dessa aplicação financeira. Quando são não periódicos, significa que esse prazo em que ocorrem esses pagamentos não é constante. Os fluxos de caixa também podem se diferenciar quanto à duração, sendo fluxos de caixa limitados, por exemplo, um contrato de aluguel feito para 12 meses, feito para um ano, que tem uma quantidade de períodos N igual a 12, ou pode ser ilimitados. Por exemplo, o aluguel de uma casa em que o dono não fez um contrato de aluguel com prazo determinado de tempo, e aí isso aí vai ocorrer por um tempo indeterminado. Bom, os fluxos de caixa também podem se diferenciar quanto a valores. Podem ser valores fixos, valores constantes, ou podem ser valores variáveis. Quando a gente pensa em valores fixos, podemos pensar na compra de um carro em prestações de um valor fixo. E quando a gente pensa em um fluxo de caixa de valores variáveis, pode-se pensar, por exemplo, no financiamento de um imóvel com parcelas que vão diminuindo o seu valor ao longo do tempo. Bom, vamos falar aí de fluxos de caixa não convencionais, primeiramente para a diferenciação quanto a período de ocorrência. Bom, o período de ocorrência diz respeito ao período que começa a ocorrer os recebimentos ou pagamentos. Então a gente lembra lá da figura, em que isso aqui está representando um fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa vai ocorrendo a cada período até um determinado período N. E aí vão ocorrendo pagamentos ou recebimentos, representados por esse PMT, a cada período de tempo. Bom, se essa parcela aqui, esse PMT, começa após o período 1, a gente chama isso aqui de um fluxo de caixa pós-antecipado. Se essa parcela começa aqui já no zero, a gente chamaria isso aqui de um fluxo de caixa antecipado. Bom, o exemplo eu já tinha até falado anteriormente, quando a gente estava olhando o slide anterior, que é um fluxo de caixa antecipado é o aluguel pago adiantado. Já o fluxo de caixa pós-antecipado é o aluguel pago ao fim do mês.
Bom, se essa parcela só vem a ocorrer após mais do que um período, por exemplo, aqui nesse 2, ou no 3, ou no 4, enfim, mas numa quantidade, num período maior do que 1, então chamamos isso de um fluxo de caixa com carência. Bom, um exemplo que vocês provavelmente já viram aí no dia a dia é a compra de sapato na Casa Pio. Vocês já devem ter visto a propaganda dessa loja de sapatos de João Pessoa, da Paraíba. E você só começa a pagar com 30, 60, 90 dias. Ou seja, eles dão uma carência para que se inicie o pagamento. Bom, mas como calcular os valores presentes desses fluxos de caixa não convencionais? Bom, para cada um, vamos ver a forma. Bom, para o caso de um fluxo de caixa pós-antecipado, vai seguir o modelo padrão. Para o caso antecipado, nos períodos em que houve antecipação, ocorrerá a capitalização individual, conforme a taxa de juros composta do mesmo. E o restante dos períodos seguirá a fórmula do modelo padrão. Por exemplo, suponha uma antecipação de um período. Pense então que o valor presente é igual à prestação desse período que foi antecipado, mais o restante do fluxo de caixa seguindo aquela linha padrão. A parcela que multiplica 1 menos 1 mais a taxa de juros elevado a menos a quantidade de períodos sobre taxa de juros. De forma análoga, se fosse antecipado 2 períodos, a gente teria que o valor presente seria PMT, a parcela, mais uma parcela que vai agora capitalizar a uma taxa 1 mais I, mais esse termo restante aqui. Se fosse 3 períodos, seria PMT mais PMT 1 mais I, mais PMT 1 mais I ao quadrado, mais esse último termo, e assim isso iria ocorrendo sucessivamente até chegar na quantidade de períodos que foi antecipado para cada exemplo. Para o caso de um fluxo de caixa diferido, com carência, a gente aplica a fórmula. Valor presente é igual a PMT, que multiplica caminhão passando, 1 menos 1 mais a taxa de juros elevado a menos N, sobre I, que multiplica 1 sobre 1 mais a taxa de juros elevado à quantidade de períodos da carência. Bom, dessa forma, se fosse uma carência para um período, essa fórmula ficaria assim. Aqui onde está o C, ficaria 1, por isso não está sendo representado. Bom, se fosse 2 períodos, ficaria assim. E assim sucessivamente, conforme a carência do exercício que você for se deparar, da situação cotidiana que você for se deparar. Para ficar mais claro, vamos aos exemplos. Bom, considere um fluxo de caixa cuja PMT é igual a R$70, ocorre uma antecipação em 2 períodos, o prazo de operação é de mais 8 meses e a taxa de juros é de 4% ao mês. Então, a gente pode imaginar a seguinte figura. Bom, é uma antecipação de 2 períodos, mês a mês ocorre uma PMT de R$70 e o fluxo de caixa irá ocorrer por mais 8 períodos. Bom, nesse caso, para encontrar o valor presente dessa aplicação, a gente vai adaptar o caso padrão e aí a gente vai ter isso aqui. O valor presente vai ser PMT mais PMT que multiplica 1 mais I, que refere-se a esse período zero, mais PMT que multiplica 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I. Substituindo os valores do enunciado, passei muito, a gente vai ter o valor presente é igual a 70, mais 70 que multiplica 1,04, mais 70 que multiplica 1
menos 1,04 elevado a menos 8 sobre 1,04, aliás, 0,04. Logo, o valor presente disso vai ser 70 mais 72,8 mais 471,29, que é o resultado disso aqui tudo. Então, o valor presente dessa aplicação financeira vai ser de R$ 614,09. Vamos para outro exemplo, um exemplo agora com carência. Considere a compra de um tênis de R$ 300, parcelado em 6 vezes de R$ 50, a uma taxa de juros de 2% ao mês. Considere 2 meses de carência. Letra A. Calcule o valor presente dessa operação financeira, ou seja, quanto a Casa Pio, aqui eu botei Pio assim de propósito, para dizer que não é aquela outra, irá receber se esses juros for por conta dela. E letra B. Calcule o valor futuro dessa operação financeira, que significa o quanto essa pessoa iria pagar se os juros sair do bolso dela e não sair mais da empresa que está vendendo o sapato. Bom, do enunciado a gente extrai que a PMT é de R$ 50, a quantidade de períodos vai ser 6, a taxa de juros é de 2% por período e o prazo de carência é de 2. Se a gente aplica na fórmula, a gente vai chegar na resposta da letra A. Bom, então a gente vai ter, substituindo aqui a PMT de 50, e multiplica 1 menos 1 mais a taxa de juros, que vai dar 1,02, elevado a menos 6, sobre 0,02, que multiplica 1 sobre 1 mais a taxa de juros, elevado ao período de carência, que são 2. Então, o valor presente vai ser 50, que multiplica 1 menos 0,8879 sobre 0,02, que multiplica 1 sobre 1,0404. Bom, continuando, vamos fazer o desenvolvimento da questão e ao final vamos ter que o valor presente é igual a R$ 269,20. Isso aqui está mostrando o quê? Que se o dono da loja que vendeu esse sapato parcelado vai tirar esses juros do bolso, esses juros que vai ter de ser pago a uma instituição financeira do bolso, ou seja, quando você vai fazer uma compra de um bem que você pergunta é sem juros, parcela sem juros, e aquele juros está sendo pago pelo lojista, o valor que ele irá receber será descontado pela taxa de juros, na quantidade de períodos em que for ocorrer a capitalização, e ao final o lojista vai ter um valor menor do que o valor que ele está te vendendo. Então, nesse caso aqui, no caso do sapato lá de R$ 300, o lojista ao final ficará com R$ 269,20. Agora, se a gente pensa na letra B, que é o caso em que esses juros vai sair do teu bolso, ou seja, que você vai pagar mais do que R$ 300, porque você terá de pagar essa taxa de juros. Você está parcelando, mas está parcelando com juros. Bom, aí a gente lembra da fórmula padrão para valor futuro visto em aulas passadas. E é por isso que vocês vão notar também que mais à frente, em todos os casos que eu estou apresentando aqui de fluxo de caixa não convencionais, eu estou falando sempre somente do valor presente, porque o valor futuro vai ser adequado pela fórmula padrão, dada a capitalização, a taxa de juros, a quantidade de períodos. Bom, se a gente aplica a fórmula padrão, a gente vai ter que o valor futuro é igual a PMT, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado à quantidade de períodos, menos 1 sobre taxa de juros. Então, o valor futuro, aplicando os valores do enunciado, vai ser igual a 50, que multiplica 1,02 elevado à sexta, menos 1 sobre 0,02. Então, o valor futuro vai ser igual a 50, que multiplica 1,126162 menos 1 sobre 0,02. Então, o valor futuro vai ser 50, que multiplica 0,126162
sobre 0,02. Valor futuro vai ser 50, que multiplica 6,3081. Valor futuro vai ser igual a R$ 315,41. Isso significa que, se você fosse comprar esse tênis parcelado, pagando a taxa de juros do seu bolso, ao invés de R$ 300, você estaria pagando R$ 315,41. Bom, os fluxos de caixa quanto à periodicidade pode se classificar em periódicos ou não periódicos. Os periódicos têm valores verificados constantemente, com a PMT capitalizada em todos os períodos após o início do pagamento ou recebimento. Já nos fluxos de caixa não periódicos, os pagamentos ou recebimentos são irregulares. Portanto, a capitalização também será. Vamos pensar no exemplo a seguir. A gente tem um fluxo de caixa não periódico, ou seja, vai ocorrer um pagamento aqui no período 1, vai ocorrer um pagamento aqui no período 4, vai ocorrer aqui um pagamento no período 6 e vai ocorrer um pagamento aqui no período 10. Ou seja, não há um pagamento a cada período de tempo, há um pagamento apenas em determinados períodos. Bom, como é que a gente calcula o valor presente desse exemplo? Se a gente pensa que a capitalização é de acordo com a data em que ocorre o pagamento, então a gente pode pensar que, para um determinado exemplo, o valor presente vai ser dado por PMT sobre 1 mais I, que é a capitalização aqui do período 1, mais PMT sobre 1 mais I elevado à quarta, que é a capitalização aqui do período 4, mais PMT sobre 1 mais I elevado à sexta, que é a capitalização do período 6, mais PMT sobre 1 mais I elevado a 10, que é a capitalização do período 10. Bom, ou seja, o cálculo do valor presente em um fluxo de caixa não periódico segue uma fórmula geral que é dada por o somatório dos períodos em que ocorre o pagamento, dada a sua capitalização. Bom, para ficar mais claro, vamos para um exemplo. A gente tem aqui um exemplo de um fluxo de caixa, uma aplicação financeira, que ocorre pagamentos no período 0, ocorre pagamento no período 3, ocorre pagamento no período 4, ocorre pagamento no período 8 e ocorre pagamento no período 15. Bom, se a gente considera para esse exemplo aí uma taxa de juros de 1,9% ao mês, a gente vai ter que o valor presente vai ser dado por 100 mais a capitalização no período 3, 100 sobre 1,019 elevado à terceira, mais 100 sobre 1,019 elevado à quarta, mais 100 sobre 1,09 elevado à oitava, mais 100 sobre 1,09 elevado a 15. Assim, o valor presente vai ser dado por esse somatório todo, e ao final vamos ter que o valor presente dessa aplicação financeira, o valor presente desse fluxo de caixa não periódico, é de R$ 448,68. Bom, um fluxo de caixa não convencional também pode variar em sendo de duração limitada ou de duração indeterminada. Conforme eu já tinha falado anteriormente, um exemplo simples desse segundo caso, ou seja, de um fluxo de caixa não convencional de duração indeterminada, é uma casa destinada a aluguel, sem contrato de tempo, cujo proprietário irá receber indefinidamente um valor pela concessão do uso a outra pessoa. Se o pagamento é em uma prestação fixa, periódico e indeterminado, o valor presente da aplicação financeira pode ser dado por valor presente é igual a parcela dividido pela taxa de juros. Então, o valor presente de um imóvel alugado, nesse exemplo aqui, de R$ 2.000 ao mês, indefinidamente, e que o custo de oportunidade, ou seja, a taxa de juros é de 2% ao mês,
vai ser de 2.000 dividido por 0,02, que vai dar um valor de 100 mil. Significa o quê? Que o valor desse imóvel, o valor presente desse imóvel, o valor presente desse investimento é de pelo menos 100 mil reais, se calculado por essa fórmula. Obviamente que pode ser calculado, quando a gente está falando de valor de investimento, a gente pode usar algumas técnicas específicas que vocês verão mais à frente se pagarem uma disciplina chamada administração financeira. Também vê muito em mercado de capitais. Bom, fluxos de caixa não convencionais também podem diferir quanto a valores. Se os pagamentos ou recebimentos de um fluxo de caixa não são constantes, são variáveis, então a gente tem essa diferenciação. Bom, vamos facilitar o entendimento disso, considerando um exemplo, está lá no Assaf Neto, página 133, e uma taxa de juros de 4% ao ano. Bom, o exemplo lá do Assaf Neto é basicamente resumido por essa figura aqui. Tem-se a representação de um fluxo de caixa, cujos pagamentos ocorrem a cada período de tempo, mas são pagamentos de valores diferentes. Ou seja, é um fluxo de caixa não convencional cujos valores do mesmo são variáveis. No período 1 ocorre um pagamento de R$ 80, no período 2 ocorre um pagamento de R$ 126, no período 3 ocorre um pagamento de R$ 194, no período 4 ocorre um pagamento de R$ 340 e no período 5 ocorre um pagamento de R$ 570. Bom, considerando a taxa de juros desse exemplo, de 4%, a gente vai ter que o valor presente, para um caso não convencional, nesse caso aqui, com esses pagamentos aí diferentes, vai ser dado pela capitalização que ocorre a cada período. 80 sobre 1,04 mais 126 sobre 1,04 ao quadrado mais 194 sobre 1,04 a terceira, mais 340 sobre 1,04 a quarta, mais 570 sobre 1,04 a quinta. Então, o valor presente desse fluxo de caixa, o valor presente dessa aplicação financeira é de R$ 1.125. Bom, com isso a gente termina o conteúdo dessa semana, que é o conteúdo relativo a fluxos de caixa não convencionais. Fluxos de caixa não convencionais são comumente encontrados no nosso dia a dia, quando a gente vai, por exemplo, parcelar a compra de um sapato, quando vamos realizar um investimento, comprando, por exemplo, um carro a prestações, comprando um apartamento a prestações, enfim, há uma série de exemplos no nosso cotidiano que faz-se necessário entender, ainda que no dia a dia não lembremos dessas fórmulas, mas sabermos que existe uma fórmula para cada situação específica, para o cálculo, e, se necessário, a gente vai atrás da fórmula e aplica a mesma. Obviamente que há exemplos resolvidos para isso, para mostrar a gente a forma correta de aplicação. Bom, além disso, eu gostaria de lembrar que, como esse é o conteúdo relativo à sexta semana, terminado ele, estará disponível a partir do dia 16 até as 23 horas e 59 minutos do dia 22, a nossa segunda avaliação de aprendizagem. Obrigado, pessoal, e bons estudos.